1958, 62, 70, 1994, 2002. O que todos esses anos têm em comum? Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Isso mesmo, minha gente. Foram os anos que nossa seleção brasileira foi campeã mundial de futebol. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre Copa do Mundo, muito além das quatro linhas. E comigo aqui no estúdio eu recebo hoje o Fábio Periandro. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito Público. Muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Também com a gente o André Luiz Marinho Sampaio. Gente, o André, ele é mestre em Segurança Pública e policial federal. Muito bem-vindo, André. Muito obrigado. E também com a gente aqui, ó, quem está? Jefferson Beltrão, nosso colega aqui da TV Alba, apresentador, jornalista, radialista, apresentador daqui da TV Alba e gestor e apresentador lá na rádio A Tarde FM. Bem-vindo, Jefferson. Prazer é meu, Michele. Obrigado. Gente, sabe que a gente vai falar aqui de futebol? Pois é, a gente vai falar aqui de futebol, mas a gente vai muito além, porque a doutora Vanessa Brasil, que a gente já teve o prazer de entrevistar aqui no programa, ela criou uma mesa redonda para falar de direito, de guerra, de sangue, de euforia, de alegria, de Copa do Mundo. Agora, como é que esses temas todos se relacionam? Vocês vão saber agora com esse time de craques, ó, que a gente tem aqui no programa. Muito bem-vindos. Como eu falei que ia falar de futebol, eu vou começar perguntando pro futebol. Fábio, eu queria saber o seguinte: por que o futebol é uma paixão nacional aqui no Brasil? Bom, se a gente pensar no histórico que o futebol sempre teve com relação ao Brasil em especial, você vai ver que ele talvez seja um dos meios mais efetivos, mais eficazes de ascensão social propriamente dita. Ele gera, na verdade, em grande parcela de pessoas, a noção de que você pode ter o toque de Midas. É aquela pessoa que de uma hora para outra pode sair de uma pobreza extrema e se transformar em alguém que é mundialmente reconhecido, absolutamente rico, com toda a visão de mundo a respeito dessa pessoa, vira, na verdade, um grande conto de fadas. Isso, infelizmente, acaba também gerando uma circunstância ruim, equivocada, porque dá-se a entender que todos que estão nesse meio também têm esse tipo de sucesso. E, infelizmente, na verdade, é uma minoria. Mas é uma minoria que chama muita atenção e acaba, na verdade, vendendo um grande sonho, que é a ideia de que o talento individual, o talento personalíssimo vai fazer com que as pessoas tenham essa ascensão social apenas e tão somente pelo seu próprio mérito. E também aqui no Brasil, por força de uma questão histórica, o futebol sempre foi muito fácil de ser jogado. Você joga futebol na praia, você joga futebol com 2 sandálias, 2 pedaços de tijolo, você consegue jogar bola. Tudo bem que você perde vários pedaços de dedo por conta disso, como muita gente Relativamente para iniciar, é um esporte barato. Ele é acessível para todas as pessoas e sempre foi um dos meios mais fáceis das pessoas terem lazer também. Ele é muito agregador. Então, o esporte, quando ele surgiu na Inglaterra, é muito diferente do que você tem hoje. Hoje você tem um negócio propriamente dito com cifras multimilionárias em nível internacional. No início, na verdade, era um esporte de operário, um esporte de pessoas que acabaram se transformando em ícones dentro da sociedade e acabou espalhando isso para o resto do mundo como um todo. Jefferson, ele falou de cifras milionárias. Aí eu fico perguntando, como é a relação de um torcedor, de vários torcedores, não só aqui do Brasil, como do resto do mundo, que tem aquele salário mínimo, não tão milionário, e essa relação de fã e de ídolo com esses salários exorbitantes desses jogadores de futebol? Causa uma estranheza às vezes, né? Eu penso que esse fenômeno de cifras milionárias pode falar que é até relativamente recente, né? Eu digo assim, depois que o futebol se profissionalizou mais, o Fábio estava dizendo aí, né, que tem todo um histórico, né, explicando por que a gente tem essa paixão nacional pelo futebol. Um esporte acessível, um esporte fácil, né, de ser praticado em qualquer esquina e tudo mais e tal. E quando começou a se profissionalizar, você vê que hoje você tem figuras que de fato ostentam aí cifras... Neymar ganha quanto mais ou menos por mês? Eu nem sei. Eu acho que está em 200 milhões? Mais de 200 milhões? Por aí. Nunca nem vi. Pois é. Certamente causa uma estranheza. E eu fico pensando, é uma paixão nacional, mas eu acredito que essa vai ser a primeira Copa em que muita gente até está questionando se vai haver essa euforia toda, se vai haver essa comoção toda. Eu acredito que sim. Acredito que sim.
ainda. Exatamente. Eu acho que os próprios veículos de comunicação ainda se empenham e certamente vão colher seus frutos nesse sentido. Mas muita gente já pensa com mais consciência sobre o que é esse fenômeno Copa do Mundo. Porque as cifras milionárias não são movimentadas só pelos jogadores, mas tem os cartolas, tem os clubes, enfim, todo mundo que está envolvido com esse fenômeno. E a gente sabe que nem sempre é um processo, um cenário que respeita a ética, que oferece tantos motivos para a gente, de fato, se orgulhar, não é? E deixar a paixão desenfreada. Exatamente. Já a gente vai entrar mais em Copa do Mundo, mas ainda nesse meio aí da paixão, e aí já se tocou num ponto importante. André, você acha que esses escândalos de corrupção que a gente escuta mundo afora, principalmente nas confederações, isso está tirando um pouco o brilho e a paixão do torcedor? Ele está mais crítico, está mais consciente, está menos emotivo, digamos assim? Sim, sem dúvida, né? Eu vou mesmo na mesma linha do que o Jefferson acabou de falar, de que eu acho que a população como um todo está tomando consciência, na realidade, de que não é só aquela paixão pelo esporte, né? Ela está começando a enxergar que por trás desse esporte tem toda essa movimentação financeira, tem um desvio de recursos e tem essa escassez de recursos para áreas mais de interesse de uma população como um todo, como saúde, como educação, como segurança, né? É como se a gente estivesse despendendo um gasto exorbitante com o futebol e esquecendo outras áreas necessárias à nossa população, né? Mais básicas, digamos assim. Perfeito. Como a gente já começou a falar de Copa do Mundo, você sabe como é que surgiu a Copa do Mundo? Por que esse nome? Como sempre, a gente vai lá na internet pegar vídeos interessantes. Tem muita coisa que não presta na internet, mas tem muita coisa boa, vocês sabem disso. E o que é bom a gente traz pra cá. Vamos ver o vídeo do canal Você Não Sabia? Vamos entender Copa do Mundo um pouquinho. Por que Copa do Mundo se chama Copa do Mundo? A resposta está na França. Bom, não exatamente lá no país, mas na língua. Acontece que o evento surgiu em 1930 e o então presidente da FIFA, Jules Rimet, um francês, ordenou que um troféu fosse feito totalmente em ouro para ser entregue ao campeão de cada ano. Então, dizia-se que ao vencedor seria dado o Coupe du Monde. Coupe, em francês, significa taça. Por isso, a imprensa brasileira, na época, chamava antigamente de a Copa da Taça do Mundo. E por isso que a marchinha clássica canta aqui, a Taça do Mundo é nossa. Do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Em 1946, a Taça do Mundo passou a ser chamada de Taça Jules Rimet, em homenagem ao mentor e idealizador da ideia, o presidente da FIFA. E aproveitando, você sabia que o regulamento da Copa do Mundo dizia que a taça Jules Rimet era apenas simbólica? O país campeão apenas podia erguer a taça, tirar uma foto e tal, mas na verdade é que ela só seria entregue em definitivo para o primeiro país que fosse tricampeão do mundo. E o primeiro país foi o Brasil, em 1970. Brasil! Clodoaldo, o povo tá cantando aí uma despedida. Olha aí, isso! Dessa maneira que se ganha a Copa! É com esse time que se ganha a Copa! Lá vai Daírzinho agora na ponta canhota. Passou inteira. Jogou pelo miolo. A Pelé, tira pra direita. Carlos Alberto, atenção, olha lá. E que quando a gente olha assim dá uma emoção, né, uma empolgação. Empolgação que a gente está sentindo agora e que Jefferson comentou que não sentiu muito dessas proximidades da Copa. Jefferson, você alega isso a quê? Você acha que a crise, principalmente aqui no Brasil, prejudicou isso aí? Certamente contribuiu, mas eu acho que mais a conscientização das pessoas e aquilo que eu comentei antes, eu acho que as pessoas elas estão não estão tão ingênuas em relação a essa motivação que nos oferecem, não é? Para que a gente se envolva no clima e tudo mais. Eu volto a falar, eu acho que isso vai continuar existindo. Daqui a alguns dias, a gente já está praticamente na boca aí da Copa,
Você vai ver, muita gente vai estar envolvida com essa história, saindo aí de verde e amarelo, vestido de verde e amarelo, fazendo a festa. Mas eu acho que da última Copa do Mundo para cá, essa que foi feita no Brasil, e que a gente coincidiu, né, com um período político conturbado, isso mexeu muito com o brasileiro. Mexeu muito com o brasileiro. Então a gente tem que esperar para ver, mas eu penso que vai haver mudanças. Eu penso que já estavam acontecendo, né? Aí, tocando nessa Copa de 2014, dos motivos para a Copa ser de 4 em 4 anos é o custo que leva para o país se preparar para uma Copa do Mundo dessa. Segundo um relatório do TCU, na Copa aqui de 2014, que foi aqui no Brasil, foi gasto 25,5 bilhões de reais. Envolvendo tudo, né, gente? Não é só os estádios, aeroportos, entorno, mobilidade urbana e tal. Muitas questões de protesto que acontece com relação às Copas do Mundo é justamente isso, porque a população às vezes alega que está entrando, tirando recurso da saúde, recurso da educação, o governo alega que não é, que vem de outra fonte, enfim. Aí eu vou perguntar para a Fábio e para a André para a gente fechar esse bloco. Vocês acham que esses protestos são justificáveis? São. Na realidade, todo protesto numa democracia, ele é justificável. O que a minha compreensão a respeito disso, do que Jefferson falou, é que perdeu-se um pouco do encanto. Quando você se encanta por alguma coisa, você trabalha, na verdade, com a fixação de uma ideia. Ou seja, você tem a ideia de que aquilo dali vai ser uma coisa fantástica, porque nós somos pentacampeões mundiais e a Copa seria no Brasil, a expectativa criada, uma expectativa de vamos conseguir o Hexa dentro de casa, tem tudo para que isso venha acontecer. Só que as pessoas perderam um pouco esse encanto, por quê? Porque elas viram que no quintal delas, elas perceberam que você estava gastando dinheiro com o estádio e estava deixando as pessoas morrerem nos hospitais. Você estava deixando as crianças não irem para a escola, mas você estava fazendo, na verdade, uma obra de infraestrutura com a afirmação de que aquilo geraria um legado social, ou seja, aquilo ficaria depois para a sociedade. E o que a gente mais viu, na verdade, foi uma infeliz incompetência do Estado brasileiro, onde até hoje você tem obras que não acabaram, lugares em que as obras nem começaram em muitos lugares. Você viu um dinheiro muito grande para um evento que depois de 30 dias simplesmente acabou. E a Alemanha ganhou, né? E você não vê nada. Então, assim, me parece que a grande questão as pessoas sentiram que, de alguma maneira, elas foram enganadas. Eles, por isso, acabaram, na verdade, perdendo um pouco desse encanto. Isso se reflete por agora. Eu também não tenho dúvida que se não houvesse o 7-1, se o Brasil tivesse ganho, nós estávamos agora com a Copa começar em janeiro. O hepta é nosso e janeiro isso já começa. Mas tudo conspirou. Tomamos 7-1 dentro de casa, saímos humilhados, tentamos repensar o futebol brasileiro como um todo, não se conseguiu. Nem isso gerou uma comoção nacional, como muita gente esperava. E a sensação hoje é muito de impotência mesmo. Então, assim, as pessoas estão literalmente dizendo, quer saber de uma? Eu vou me preocupar agora em manter meu emprego, em correr atrás de algum, em fazer alguma coisa, porque eu já sei que quando terminar essa brincadeira por aí, minha vida continua e eles estão muito bem, obrigado. André, você concorda com isso, que não tem nenhum legado da parte, tirando os estádios, que a gente tem muitos que realmente não estão sendo utilizados ou utilizados de outra forma, mas na parte de infraestrutura, de mobilidade e tal, não houve nenhum legado deixado da Copa? Eu acho que é difícil a gente dizer que não houve nenhum legado. Eu acho que a gente tem que tratar a questão do custo-benefício do legado, entendeu? Houve legado no campo da segurança pública, eu costumo até dizer que foi onde houve, digamos assim, mais legado, né? Houve, eu acho que um grande legado que eu considero até o principal, talvez mais simbólico do que financeiro, que foi a interação entre os órgãos de segurança pública. Eu acho isso um aspecto essencial para que a segurança pública caminhe da forma como ela deve caminhar, ela alcance resultados mais efetivos, mais significativos. Houve algum legado em termos de estrutura, né? As polícias conseguiram ficar melhor estruturadas com esses recursos da Copa. Agora, aquela coisa, a gente tem que fazer esse custo-benefício. Esse legado valeu a pena diante dos inúmeros casos de corrupção que houve, desse desvio de recursos, desses aditivos constantes, continuados dos processos e tal. Então, esse custo-benefício eu acho que não foi benéfico para o Brasil, mas que houve legado. Houve algum legado. Agora, eu acho que o custo-benefício desse legado não valeu a pena. Talvez se não tivesse uma Copa do Mundo, se investisse muito menos e o que a gente lucrou com esse legado, a gente tivesse da mesma forma.
Gente, eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e já já voltamos com mais ponto de vista. Não saiam daí. Voltamos com um ponto de vista, hoje falando sobre Copa do Mundo, muito além das 4 linhas. E vamos falar da Copa da Rússia, que está chegando aí? Será que está tendo protesto, boicote com relação à Copa da Rússia? Para a gente entender o que está acontecendo, vamos ver uma reportagem da TV Brasil de alguns meses atrás. Estados Unidos, Canadá e várias nações da União Europeia anunciaram hoje a expulsão de mais de 100 diplomatas russos. Essa é a maior iniciativa tomada pelo Ocidente desde o auge da Guerra Fria e foi uma resposta ao ataque no início do mês contra um ex-agente russo que morava no Reino Unido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou hoje a expulsão de 60 diplomatas russos do país e o fechamento do consulado da Rússia em Seattle. Segundo funcionários do governo norte-americano, o consulado teria sido escolhido por estar próximo de uma base de submarinos norte-americana e da fábrica da Boeing. Entre os expulsos estão 12 agentes de inteligência que trabalhavam na representação russa junto às Nações Unidas em Nova York. O secretário de Defesa norte-americano Jim Mattis disse que os Estados Unidos apoiam aliados que acreditam no Estado de Direito e em uma ordem baseada na lei. Foi a ação mais dura do governo de Donald Trump contra a Rússia até agora. Os Estados Unidos apoiam a acusação do Reino Unido de que o governo russo tentou envenenar o ex-espião Sergei Skripal e a filha dele, Yulia. Os dois continuam em estado crítico. O Kremlin disse que iria responder à decisão dos Estados Unidos da mesma maneira e nega responsabilidade pelo incidente. E aí, o que aconteceu? Depois desse episódio, 60 deputados europeus de 15 países diferentes pediram que a União Europeia, em uma carta aberta, não participasse da Copa do Mundo da Rússia. Eles alegaram o seguinte, que as presenças dessas pessoas, delegações e tal, iam fortalecer o caminho autoritário e anti-ocidental do presidente Vladimir Putin. Putin foi reeleito, né, Jefferson, com 70% dos votos este ano. E aí, como é que a gente pode enxergar esse cenário? Tem estudiosos até que fala que Putin está bem satisfeito com a tensão, que estamos na iminência do fortalecimento de um ressurgimento de uma Guerra Fria e que todo esse cenário fortalece ele internamente cada vez mais com os conservadores, com os extremistas. Estamos num campo de pólvora aí? Certamente. A Rússia está no centro das atenções nesse cenário internacional. O apoio, né, do país à Síria, essa guerra na Síria que está incomodando o planeta inteiro, o Estado Islâmico que se sentiu incomodado com o apoio da Rússia à Síria, já ameaçou atentados terroristas durante a Copa, inclusive usando imagens de figuraças aí do futebol. Nós torcendo que a pouco o próprio Neymar entrou nessa... a última. Foi usado também a imagem dele e tal. E o interessante é que a Rússia, ela tem muita semelhança com o Brasil, no sentido de casos de corrupção, desvio de verba pública, esses escândalos com os quais a gente está já bem acostumado aqui no Brasil, na Rússia não é muito diferente. Infelizmente acostumados. E olha só que interessante, saiu uma pesquisa não faz muito tempo, dizendo que 5 em 10 russos têm conhecimento de que a Copa vai ser realizada na Rússia. Ou seja, até um sinal de que não é essa paixão toda como... Sim. Aqui eu diria que 10 em 10 pessoas sabem que essa Copa vai ser realizada. De 10, 11 aqui saberiam. E que 1 em 10 russos vai assistir aos jogos da Copa e não necessariamente nos estádios. Quer dizer, tudo bem, a gente do lado de cá está com essa discussão toda, inclusive tem a questão da segurança lá, já que existe essa ameaça terrorista na Rússia, mas talvez essa discussão toda esteja muito mais fora da Rússia do que lá mesmo, né? Porque, pelo menos entre os russos, não há tanta paixão como a gente observa tanto aqui no Brasil, né? Uma das coisas que os deputados também alegaram foi o seguinte, que quando terminou os Jogos Olímpicos de 2014, o Putin ele invadiu a Ucrânia e que ele não respeitou o tratado que tem, né, dos dias, não sei o que, enfim. E que são graves violações aos direitos humanos que a Rússia comete, então que eles reforçam o boicote e tal.
Aí vamos para cá. É um exagero reforçar esse boicote? Afinal, é apenas futebol ou não? Talvez a questão do reforço em relação ao futebol a gente possa até ver como um exagero. Mas a situação, por exemplo, a gente discutir a situação da Copa no Brasil e discutir a situação da Copa na Rússia são aspectos assim bem diferentes, né? Tem todo um contexto do Brasil ser um país que normalmente não se mete em atritos, né, com outras nações, diferentemente da Rússia, né? Então a Rússia tem uma nuance que, por exemplo, chama mais atenção para ela, para essa questão da possibilidade de algum atentado que descaracterize, digamos assim, o evento futebol, né? Porque ninguém imagina que um momento como uma Copa do Mundo, que se pretende, né, tornar um ambiente agradável para todos, que tenha-se um evento terrorista, digamos assim, na Rússia. E a Rússia tem contra si toda essa situação exatamente pelas posturas políticas, né, até no âmbito internacional que a Rússia adota. Tem toda essa questão de apoio ao governo de Assad na Síria, né? Tem essa questão da Síria ser um berço ainda da questão do Estado Islâmico. Tem a questão dos separatistas chechenhos, né, que vivem o tempo inteiro nessa questão desse conflito no âmbito mais próximo ali mesmo da Rússia, no âmbito interno. E tem também a questão que hoje preocupa muito, na realidade, é a questão dos retornáveis, né, digamos assim. São pessoas que buscaram conhecer um pouco mais do califado e estão retornando à Europa. Eu acho que essa é a grande preocupação hoje que a segurança, né, as autoridades envolvidas com a segurança do evento têm em relação à possibilidade de um ataque terrorista durante a Copa do Mundo da Rússia, né? Você acha que nós vamos ter uma Copa segura? Eu acredito que sim, por um esforço da própria Rússia. Na realidade, para mim, a Copa do Mundo de 2018 ela é talvez a grande chance que o Vladimir Putin tem de se reinserir na política internacional, tentando fazer algo que consiga tirar dele essa imagem, essa pecha, que ele é um ditador, que ele é uma pessoa que se aproveita, que ele quer novamente essa ideia da Guerra Fria, porque para ele isso é muito interessante do ponto de vista de posição política internacional. Os esforços que ele vai fazer para que nada dê errado é exatamente para manter esta grande imagem. Que assim, o cálculo que se pode fazer de um atentado terrorista, vamos pensar em termos muito simplórios. Neymar quebrar a perna jogando e dentro do jogo, é do jogo. É um risco que pode acontecer. Neymar ser atingido por uma bala, saindo para poder pegar um ônibus e ir ao estádio, vira um conflito internacional. Então, a realidade que ele precisa enfrentar agora é a realidade de fazer com que não aconteça como já aconteceu antes. Terroristas entraram, por exemplo, em determinados locais de atletas em Olimpíadas antigas e mostrarem balaclava e mostrando o que eu fazia e matar pessoas. O terrorismo ele é muito focado na ideia de que ele precisa expor o medo, ele precisa vender o medo. E eu acredito que eles estão, na Rússia, muito preocupados em tentar evitar ao máximo, tanto que as notícias que nós temos, inclusive Jefferson conversou isso com a gente lá na segunda-feira, é que eles são quase alucinados hoje, eles estão no nível de segurança máxima, extremo, porque eles querem evitar qualquer problema que não seja algo controlável. Qualquer coisa que saia do script para eles vai ser um grande desastre. Mesmo que não haja um desastre propriamente dito, do ponto de vista de imagem, do espectro que ele espera, do legado político que ele espera para a Copa da Rússia de 2018, vai ser realmente uma coisa muito complexa para administrar. Pode falar. Esse aspecto que ele falou aí é interessante, que tem saído até na imprensa os comentários sobre os hooligans, né? Nós temos os hooligans, os ingleses, e temos os russos também. E, inclusive, a imprensa tem feito um trabalho sobre isso, uma série de reportagens mostrando exatamente que os hooligans russos, eles querem aproveitar esse evento Copa do Mundo na Rússia para se mostrar que eles são os mais violentos do que os próprios ingleses. Olha só que então, loucura. eles fizeram determinados comentários nessa série de reportagens. Eu vi uma das entrevistas dele dizer exatamente isso, que ele sabe de toda essa preocupação que o Putin vai ter lá com a segurança
Isso é notório, é evidente, é uma exigência da própria FIFA e do Comitê Internacional, né? Do Comitê Olímpico Internacional. E eles estão dizendo que eles sabem de toda essa situação, mas que vai ser impossível evitar essa questão dos embates violentos dele no âmbito dessa Copa do Mundo. Inclusive, os grandes veículos de comunicação divulgaram cartilhas para seus profissionais, cartilhas de orientação, de comportamento. O que se recomenda lá na Rússia, você estrangeiro, você que está cobrindo esse evento, como, por exemplo, evitar sair à noite. Uma das cartilhas diz isso, olhem, evite sair à noite, que é um momento em que os hooligans costumam mais a agir, e fique quietinho no seu canto, evite situações que possam, ou por exemplo, porque da mesma forma que a gente enfrenta, ainda existe muito preconceito, muito racismo aqui no Brasil, lá também. Com estrangeiros, certamente. Então, tem uma série de recomendações já pré-definidas para tentar facilitar a vida desses estrangeiros que vão estar lá. Estão fazendo isso com os profissionais. Vocês sabem se existe alguma coisa do governo russo para os que estão chegando, para os visitantes? Algum tipo de orientação? Ou eles vão, não, deixa que a gente vai garantir a tranquilidade e não quer criar nenhum tipo de alarde? Olha, nós temos colegas que estão lá. Eu tive notícias de que, assim, um colega nosso que acabou de chegar, aliás, já chegou, tem um tempo, a gente já está praticamente às vésperas da Copa, mas que existia muita restrição de movimento em Moscou. Ele me referia a Moscou. Chegou lá, mas não tinha acesso a todos os lugares, isso por determinação do governo local, da polícia local. Então, certamente deve existir todo um cuidado, sim. Acho que o Fábio foi muito feliz ao afirmar que o governo russo deve estar se empenhando e está se empenhando para que faça dessa Copa um evento, pelo menos, tranquilo, que saia sem arranhões e tudo mais e tal. E todo mundo que está lá de fora deve estar sentindo esse aparato que, em tese, está visando a segurança das pessoas, mas talvez também tentando esconder algo que não seja interessante ser divulgado mundo afora. A gente falou da Síria. A gente tem um vídeo que a gente vai mostrar um pouquinho para situar a questão da guerra na Síria. Vamos ver. A guerra na Síria iniciou-se em 2011, como consequência da repressão do governo de Bashar al-Assad contra protestos pedindo por abertura política. Hoje temos dezenas de grupos no conflito, combinados em 4 blocos. O governo sírio do partido Ba'ath, que é apoiado pela Rússia e pelo Irã. A ideologia Ba'ath surgiu com a descolonização, de caráter pan-árabe e contra a dominação europeia, chamado de socialismo árabe, com governos seculares. A resistência síria, liderada pelo exército da Síria Livre, e com o apoio dos Estados Unidos e de países da região, como a Arábia Saudita e a Turquia, que possui o objetivo de derrubar o governo Assad e conta com o apoio de grupos mais extremistas, como a Frente Islâmica. O Daesh, que luta para instaurar um califado sunita na região e coloca que o fator de identidade local é o antigo califado e as raízes do Islã tradicional, ligado aos wahhabitas. O quarto e último grupo é o dos curdos e seus diversos grupos combatentes, que possuem grande rivalidade com a Turquia. Os curdos lutam para terem seu próprio país, o Kurdistão, bem no centro do Oriente Médio. Hoje, os cerca de 30 milhões de curdos são considerados o maior grupo nacional que não possui seu próprio país. Esse vídeo a gente tem no canal Nerdologia do YouTube. Bem interessante, é um resumo, né? Porque não dá pra gente mostrar tudo desde quando veio essa questão da guerra da Síria, mas dá pra gente situar bem a posição dos Estados Unidos e da Rússia, que eles estão lados opostos. E tem uma coisa, a Síria quase foi pra Copa, né? Foi eliminada, acho que pela Austrália nas eliminatórias, não chegou aí. Mas não foi só essa derrota que a Síria teve, né? Tem um estudo feito pela ESPN, onde ela coloca o seguinte, que muitos... Tem uma outra imagem, produção, eu pedi pra colocar aí o print pra gente, que muitos jogadores, eles foram torturados e até mortos por não querer apoiar o regime do Bashar al-Assad. Ali, ó, a população de 24 milhões, eles têm 12 milhões de refugiados hoje, e 38 jogadores, alega-se por esse estudo, que foram mortos pelo governo, e tem ainda um outro número menor pelo Estado Islâmico, enfim. Que eles questionam nesse estudo... Eles questionam a conivência da FIFA
Então, eles colocam o seguinte, a FIFA proíbe a interferência política em assuntos relacionados ao futebol, e eles fizeram um relatório, né? A FIFA usou esta regra nas 20 últimas vezes, e com relação à Síria não foi usado. A FIFA respondeu que as circunstâncias trágicas vão muito além do domínio das questões desportivas e alegou que a questão estava fora do seu controle, né? Ou seja, como é, Fábio, que a gente pode enxergar este cenário? É realmente não... A FIFA não deveria se envolver? É uma questão... Como é que você vê isso? A gente precisa entender um pouco da natureza jurídica da FIFA. Tirando a linguagem mais técnica e para a linguagem mais simples. Quando você vai avaliar alguma coisa, você precisa entender qual é a natureza dela, ou seja, do que é que ela é feita. Muita gente tem a falsa impressão de que a FIFA é uma entidade internacional que como se fosse equivalente a um país. Isso não é verdade. A FIFA é uma instituição privada. A FIFA tem uma visão de negócio. O futebol para a FIFA é um negócio. Ela ganha dinheiro, ela tem interesse lucrativo e o futebol é o veículo, é o meio pelo qual ela consegue fazer isso. É inviável você pensar que uma instituição que tem capilaridade no mundo todo, que trabalha com todos os países, não teria também, além de uma força econômica estupidamente alta, uma força política muito relevante. Só que todos aqueles que têm uma força econômica muito alta, para manter a sua força política alta também, precisa saber que ele não pode ter arestas. Ele não pode ter briga, ele não pode ter uma confusão, ele não pode tomar partido de muita coisa. Então, assim, me parece algo absolutamente equivocado imaginar que a FIFA tomaria algum tipo de partido, quando principalmente países de extrema pujança econômica e até bélica, como Estados Unidos, Inglaterra, simplesmente estão cozinhando essa disputa perante a ONU. Então, para ela é muito mais fácil ela dizer, olha, isso aí não é um problema desportivo, isso é um problema de política internacional. E eu vou tomar as providências dentro daquilo que eu posso fazer. Qual é a providência que eu vou fazer? Observar e analisar o que vem a ser determinado. Se ele toma uma providência, ele cria um fato novo e puxa para ele uma responsabilidade que, em princípio, ele não teria por que definir isso. Então, não me parece que a FIFA tomaria qualquer outra medida que não fosse nesse sentido. Agora, óbvio, é muito fácil você sustentar essa ideia quando você fala de países menores, de questões mais simples. Quando você começa a ver que as questões vão se avolumando em problemas, em dificuldades, é óbvio que a tendência natural é que ela deixe o foco, e aí a denúncia da ESPN é nesse sentido. Você está tendo 2 pesos e 2 medidas. Por que isso? Não vamos ter resposta. A FIFA não vai dar resposta a isso. O silêncio vai ser dado como a melhor resposta. Vamos esperar a Copa vai vir, vai ter toda a discussão, e aí isso vai, na verdade, acabar sendo passado como uma coisa de segundo plano, e acredito, vai ser a forma que eles vão acabar resolvendo isso, literalmente pelo silêncio. A gente vai de novo para um rápido intervalo e já voltamos com mais ponto de vista. Não saiam daí. Voltamos com um ponto de vista, falando hoje sobre Copa do Mundo, muito além das 4 linhas. A gente foi para o intervalo e eu fiquei aquilo na cabeça, porque a gente estava discutindo aqui sobre a questão da FIFA ter responsabilidade ou não. Mas, enfim, independente da responsabilidade, eu entendi o ponto de vista, mas eu queria saber, no caso de crimes assim, com relação a direitos humanos, o que fazer para que não aconteça isso em qualquer instância? Ainda que não seja, mas tem outros casos também, a gente teve a questão da... Cada um no seu ponto, né? A questão do jogador da Colômbia, que quando voltou foi morto porque fez um gol contra. Tem aquela ameaça da seleção da Itália, né? Porque até o bilhetinho que o presidente mandou, ou vence ou morre. Então, até que ponto isso pode acontecer assim? Quem é que faz alguma coisa? Veja, você só pode fazer alguma coisa quando você tem autoridade para isso. Uma entidade privada, ela tem autoridade até certo limite. A autoridade da FIFA, por exemplo, ela é limitada à questão do esporte, da Copa. A Copa tem todo um regramento chamado de caderno de encargos, que nada mais é do que um conjunto de regras que os países que querem fazer uma Copa do Mundo se subordinam, e essa é a expressão, se subordinam por conta da FIFA. A FIFA foi taxada de ter tomado uma parte do governo brasileiro na época da Copa do Mundo do Brasil. A André bem sabe isso porque trabalhou nessa questão.
E a gente presenciou coisas, por exemplo, do tipo um perímetro gigantesco em volta da Fonte Nova ficar indisponibilizado durante X tempo antes, porque era preciso tomar medidas e você teve de alterar o trânsito, você teve de tomar uma série de situações como essa. Aí você pergunta, por que isso aconteceu? Porque o Brasil quis. Não foi a FIFA que correu atrás do Brasil, foi o Brasil que correu atrás dela. Por quê? Porque é interessante para todos. A FIFA sabe que onde ela colocar a Copa do Mundo, ela vai ter dinheiro. Apesar de ter sido divulgado como uma determinação da FIFA. É uma determinação, mas é uma determinação que vem num segundo momento. Ou seja, é mais ou menos aquela ideia. Ninguém pulou o muro de sua casa para poder fazer uma exigência. Na verdade, você diz o seguinte, olha, eu quero que você faça essas exigências porque eu quero o seu produto. Mas o produto não vem apenas o produto, vem o produto e o manual de instrução. Esse manual de instrução trata da Copa, não trata necessariamente dos outros aspectos. E o que é que a FIFA vai falar? Por uma razão óbvia. Qualquer coisa que exceda a questão do futebol é uma responsabilidade do Estado aonde aquele evento vai acontecer. A gente está falando da Rússia agora. Eu projeto para o Catar, por exemplo, em 2022, uma série de problemas. Por quê? O Catar é um país muito mais fechado culturalmente. A Copa do Mundo é um evento lúdico. Então, assim, as pessoas vão para lá de férias, as pessoas vão para lá brincar. Sim. E num lugar como esse, por exemplo, de uma cultura religiosa muito ferrenha, de você ver, por exemplo, às vezes mulheres usando burcas completas, e você chegar, por exemplo, de uma mulher com metade ou mais do corpo exposto, para eles isso é, às vezes, uma questão cultural, quase que um crime. Mas eles vão ter que saber contornar isso, por quê? Por conta dos encargos que eles próprios se colocaram. A FIFA sempre será, e é muito bem orientada, em saber que ela exclui a responsabilidade daquilo que não lhe compete. Segurança pública não é um problema dela, é um problema do Estado que fornece a infraestrutura. Problemas internacionais são problemas das entidades internacionais. A ONU faça alguma coisa, se não fizer, ela vai dizer, vai acabar o evento, eu vou fazer minha contabilidade, ver quanto eu tenho de dinheiro e vou seguir minha vida. O restante agora com você, administra aquilo que vai acontecer. Jefferson, se a gente tirar então a questão FIFA, a gente for para a questão dos governos mesmo, onde é que está a linha tênue entre um governo que incentiva o esporte e um governo que coloca ele como uma opressão, como uma forma de exercer seu poder? Essa linha tênue, num evento como esse, penso até que possa ficar mais flexibilizada. O Fábio estava citando o exemplo do Catar, que possivelmente vai ter que se adequar mais ao evento Copa, uma vez que, como o Fábio comentou, um evento lúdico, as pessoas, enfim, vão se expressar de um jeito que talvez para a cultura do Catar seja algo estranho. Mas o Catar certamente deve estar de olho no legado que a Copa poderá deixar para o país. E estando de olho nesse legado, vai ter que se adequar mesmo e talvez até desejar que haja essa quebra dessa linha tênue para que o evento se realize, para que ele não fique devendo nada a ninguém e para que ele possa colher seus louros lá na frente, porque, afinal de contas, foi a sede do Mundial e eles não vão estar aceitando ser a sede desse Mundial a troco de nada. Dá uma visibilidade, afinal, mundial para o mundo inteiro. Não tenha dúvida. Né? A gente falou aqui do grupo terrorista, conhecido como o ISIS, e tem um vídeo aqui do Fatos Desconhecidos que mostra um pouquinho e cria essa situação de será que eles vão atacar, será que não vão atacar na Rússia? Vamos ver. ISIS, para quem ainda não sabe, é a sigla em inglês para o grupo terrorista Estado Islâmico. E antes da gente ir direto aqui à nossa questão que envolve a Copa do Mundo e tudo mais, eu vou resumir bem rapidinho quem é o ISIS e o que é que eles querem, que aí fica bem mais fácil a gente entender essa loucura toda. Seguinte, no ano de 2013, logo após a queda do Saddam Hussein, lembra dele? O grupo islâmico surgiu com um dos braços de um antigo grupo radical que é conhecido de todos nós aqui, a Al-Qaeda. No ano seguinte, em 2014, os dois grupos se desentenderam e romperam seus laços e desde então o objetivo do ISIS tem sido conquistar territórios no Oriente Médio. Então, vocês já colocaram aqui que acredita que não vai ter um atentado porque a Rússia vai se esforçar. Tem muitos também que colocam que o ISIS, ele não anuncia quando vai fazer o atentado, o que teve na França mesmo. Eles chegam e fazem, depois eles reivindicam a autoria, né?
André, você que viveu toda essa questão da Copa daqui no Brasil, como é que é um esquema de segurança para uma Copa do Mundo? E como é que você imagina que está lá na Rússia para que evite realmente... E outra coisa, vamos mais além. Realmente eles não teriam coragem de invadir a Rússia porque a Rússia tem um potencial bélico? Ou você acha que não, eles são kamikaze mesmo? Eu acho o seguinte, sobre a questão dos preparativos para a Copa do Mundo, a Rússia deve estar seguindo, digamos assim, a mesma cartilha que o Brasil seguiu. Muito dentro daquilo que Fábio já tocou. É uma própria exigência da FIFA. Digamos assim, a FIFA não se mete nas questões de segurança, como bem disse Fábio aqui, porque é uma questão que tem a ver com a autonomia dos estados, né? A autonomia dos países, etc. Mas a FIFA, ela bota uma cartilha, que o país é como se fosse um contrato de adesão, como a gente chama no direito, né? Você quer fazer a Copa do Mundo, você vai ter que se adequar àquelas regras. Então a FIFA deve estar seguindo essas mesmas regras de segurança que o Brasil seguiu, porque isso é uma imposição da FIFA. Mas sobre a questão do Estado Islâmico atacar ou não, principalmente falando do Estado Islâmico, tem todo um contexto internacional. O Estado Islâmico se fortaleceu muito quando no ano de 2014 ele tomou aquela cidade de Mossul, né? Então ele tomou aquela cidade de Mossul, ele administrou na realidade aquela cidade de Mossul de 2014 até 2016, quando houve a retomada. E quando houve essa retomada, o Estado Islâmico perdeu muito em termos de território. Hoje se estipula mais ou menos, né, se faz uma ideia de que o Estado Islâmico tenha, né, daquela região ali, um domínio de 3% mais ou menos do território. Quando chegou a ser muito maior, quando tomou uma cidade inteira, Mossul, uma das maiores cidades ali da região. O Estado Islâmico, ele na verdade não avisa. O que ele busca são eventos de visibilidade que eles possam atuar. E o que preocupa muito é a questão daquilo que a gente chama de lobos solitários, né? Que são pessoas que já estão naquele ambiente, né? Acostumadas com aquele ambiente, são daquele ambiente, frequentam aquele ambiente, podem ser pessoas que já tenham cidadania russa. Ou seja, passam despercebidos. Passam despercebidos e numa questão de decidir naquele momento, ele vai cometer um atentado. Não seria assim um atentado, assim, digamos assim, organizado. Seria um ataque feito por uma ou duas pessoas, ou até mesmo uma pessoa que vai e comete aquela atrocidade, né? Então, a grande preocupação que a gente não pode descartar nunca, a gente costuma dizer assim, a questão do terrorismo, a gente tem como tomar os cuidados, se cercar de todos os cuidados necessários, a questão do monitoramento, de pessoas que os organismos policiais que labutam nessa área consideram como suspeitos. Então tem todo um acompanhamento dessas pessoas. Mas surgem pessoas novas, surgem pessoas que não estão nesse rol daquelas pessoas que são acompanhadas, e essas pessoas a qualquer momento podem tomar um ato desse de desatino e cometer um ato terrorista, né? Quer dizer, não dá para a gente afirmar... Então não dá para a gente afirmar de que não vai ter nada na Rússia. Seria arriscado demais, que por mais que haja todo esse esquema de segurança, o terrorismo em si é uma coisa que foge da lógica, essa lógica convencional que a gente tem. Tenta se cercar pelo que já aconteceu, pelas coisas, mas garantir. Esperamos que não tenha. E aquela questão, exatamente, a gente até comentou, né, exatamente lá na mesa redonda, da questão do perfil, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, do perfil do terrorista. Qual é o perfil do terrorista? Todo mundo lá de barba, agora no Brasil todo é barba para tudo quanto é lado. Pois é, então na realidade não existe esse perfil do terrorista, né? Esse perfil, na realidade... Foi um estereótipo preconceituoso. Exatamente, é uma questão preconceituosa que aí afeta realmente algumas nações, né? Mas que não existe esse perfil do terrorista. E essa é a grande dificuldade da gente ter... Como dizer assim, a gente não tem como dizer que não vai haver um atentado terrorista, principalmente considerando essa questão dos lobos solitários. Em tese, qualquer um pode ser terrorista, né? Exato. Esperamos que não aconteça, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais ponto de vista.